esquerdo tem algumas configurações de som, se você quiser fazer algum teste ali, seleção de microfone, eu não sei bem, mas de repente tentar alterar ali, pode ser que você consiga. Eu vou dar início aqui no meu relógio, já estamos no nosso tempo, então eu vou dar início à sessão e aí depois a gente ajuda a Cristina ali com o som dela, se for necessário, tá? Então, obrigada pela presença de todos aqui, né? Então, como eu disse, meu nome é Elizabeth, sou a mediadora da sessão. A gente vai tratar agora aqui nessa próxima 1 hora, né, sobre 2 artigos, então a gente vai contribuir com esses 2 artigos, né? O primeiro artigo vai falar da construção da identidade paradigmática, né, do Alain, da Fernanda e do Pierre, lá da Federal do Rio de Janeiro, né? E o segundo artigo ele vai falar sobre o discurso coletivo dos estímulos interpessoais e intelectuais, né? Da Cristina, do professor Flaviano, lá da Federal do Paraná. Então, a ideia aqui nessa sessão é que a gente entenda os artigos até esse momento, né? Entenda a ideia dos autores e possa contribuir a partir desse momento, né? Então, eles já têm um bom artigo feito, né? São boas bases teóricas, dados, né? Então, a gente tem aí já um caminho traçado por esses autores. E aí é uma sessão coletiva, né, para a gente ter um trabalho coletivo aqui para poder construir as etapas futuras desses artigos. Então, eu convido todos os presentes a participarem com as suas sugestões, comentários, perguntas, né? Então, a gente vai ter aí 15 minutos de apresentação de cada artigo, 10 minutos para mediação e 5 minutos para a plateia, mas isso não é muito fixo, vamos deixar rolar aí da melhor maneira possível, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Alain, para ele poder fazer a apresentação dele aí. A gente já vê a sua apresentação, tá? Se você quiser colocar aí no modo de apresentação e fica à vontade para começar. Alain, muito obrigada. Obrigado, professora Elizabeth. Então, dando início, vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Ok. Vamos iniciar a sessão com o artigo 3228, Construção da Identidade Paradigmática, Realidades e Perspectivas para a Comunidade Científica da Contabilidade. Esse é um ensaio construído por mim, junto com a professora Fernanda Sauerbron e com o professor Pierre, lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFRJ. E só contextualizando, de maneira geral, esse ensaio ele surge a partir da minha participação na disciplina de epistemologia em contabilidade e na disciplina de pesquisa qualitativa aplicada às ciências contábeis, né? Eu acredito que no doutorado existe um momento em que as pessoas elas passam a refletir um pouco sobre que tipo de pesquisador, né, está sendo construído, está em construção, né? E a gente passa a refletir um pouco sobre como a gente compreende o mundo, como a gente concebe uma identidade paradigmática na contabilidade, né? E onde a gente se posiciona dessa discussão ontoepistemológica, né? É um momento em que a gente precisa se posicionar no mundo e demarcar mesmo a sua posição dentro desses grupos epistemológicos, né? E aí esse processo, essa tentativa, né, de entender um pouco a minha posição como pesquisador e aí a minha posição dentro desses grupos, me levou à construção desse ensaio, mas para compreender um pouco a minha trajetória dentro da academia, né, as minhas experiências na graduação e no mestrado, e aí as possibilidades que o doutorado ele possibilita e as perspectivas de construção dessa identidade enquanto pesquisador. E aí, para a construção desse ensaio teórico, eu faço um diálogo com um panorama paradigmático na contabilidade. Então, eu trago o Burry Morgan e o Shua, que são autores que discutem bem os principais paradigmas de pesquisa na contabilidade, as principais concepções epistemológicas. Mas aí eu vi que essas discussões, na perspectiva paradigmática, não davam conta da discussão sobre identidade, né? A gente discute quais são os paradigmas, mas a gente não discute a identidade que constitui cada um desses elementos paradigmáticos, né?
E aí eu fui acessar ao livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall. É uma concepção de identidade da qual eu me filio na construção das ideias do ensaio. E aí, para entender um pouco sobre comunidades paradigmáticas, eu acessei o livro de Etienne Wenger, da qual ele trata sobre comunidades de prática, né, sobre um processo de negociação de significados, de trajetórias de vida e de modos de pertencer. E aí, nesse momento inicial, eu tento discutir a partir das minhas reflexões individuais, né, daquilo que eu venho experienciando na academia, algumas reflexões para a comunidade científica, né? Essa seria a etapa inicial do ensaio. Começando com a construção da identidade paradigmática, eu me posiciono para compreender a identidade como um processo de negociação de significados. Então, não dá para conceber a identidade como um elemento inflexível, né? Que ele não é relacionado a uma relação dialógica entre o sujeito e o contexto em que ele está inserido. Então, a sociedade, a sociedade e o indivíduo constroem identidades a partir de uma relação e de negociação de significados, né, que é compartilhado a partir de uma perspectiva individual e subjetiva do sujeito, com os elementos identitários da sociedade de maneira geral. É o que o Stuart Hall ele vai falar que a identidade costura o sujeito à estrutura, né? Então a gente está em contínua construção dessa identidade, né? Do que constitui a gente enquanto pesquisador, quando a gente olha para dentro da academia. E aí, a partir dessa concepção, eu posiciono o ensaio, visualizando a identidade como um processo de negociação e de construção, e um processo interativo entre o sujeito e a comunidade, nesse ensaio, as comunidades de prática, e essa posição me ajudou a compreender um pouco sobre como se constrói uma identidade nas comunidades paradigmáticas, né? Quando o Etienne Wenger ele discute comunidades de prática, ele discute comunidades em que as pessoas elas possuem objetivos comuns, sabe? E aí eu penso que a gente pode entender as comunidades paradigmáticas como espaços em que a gente discute, problematiza, evidencia, debate a contabilidade, debate elementos relacionados à contabilidade. E aí eu vejo que o conceito de comunidade de prática se relaciona com as comunidades paradigmáticas e se relaciona com a concepção de identidade de forma fluida e dialógica, quando o Wenger fala que a identidade é um devir constante, né? Está sempre em construção e desenvolvimento, e aí esse processo é um processo essencialmente de se constituir e de materializar experiências, né? O indivíduo ele adentra dentro dessas comunidades carregados de valores não epistêmicos, obviamente, que são desejos, vontades, curiosidade, aspirações, que não necessariamente perpassam pelos valores epistêmicos, mas que constituem o sujeito enquanto indivíduo, né? E aí esse processo precisa ser respeitado para que a gente consiga negociar significados, para que a gente consiga construir e se posicionar junto de uma comunidade paradigmática, seja ela qual for, né? E aí, dentro desse processo, a gente pode pensar a identidade como engajamento, imaginação e alinhamento, no sentido de que a gente precisa produzir relações, a gente precisa compartilhar experiências, a gente precisa desenvolver histórias, né? Isso a gente adentra dentro de uma comunidade que já tem uma trajetória de existência, né? Ela já tem as suas bases teóricas, metodológicas, ela já tem uma vivência sobre um determinado paradigma, mas o indivíduo ele adentra com outros anseios que não necessariamente sejam exclusivos do que a comunidade paradigmática já discute, né? E aí a gente precisa, a partir da produção dessas relações, observar que outros olhares e outras compreensões de mundo precisam ser respeitados e precisam de espaço na construção de uma comunidade mais igualitária que respeite as participações individuais, né? E aí, a partir disso, quando eu tenho capacidade de negociar, quando eu tenho capacidade de me posicionar dentro de um grupo, eu tenho a possibilidade de imaginar, né? De gerar novos significados, de gerar novas possibilidades e de gerar novas perspectivas de mundo, né? Eu gosto muito desse conceito do Wenger, quando ele fala que você adentra nessa comunidade que já tem uma trajetória prévia, mas essa trajetória prévia, ela serve para que você consiga olhar para o futuro.
Você compreende onde a comunidade paradigmática esteve, o que ela construiu, mas a partir das suas concepções individuais, que não são concepções epistêmicas, muitas vezes, você pode propor novas possibilidades de futuro para essa comunidade, né? E a comunidade ela vai se renovando, vai se desenvolvendo. Isso através da imaginação, né? Identidade é alinhamento porque precisamos coordenar esforços comuns, né? A gente tem, por exemplo, o QRCA no Brasil, que é a tentativa de coordenar esforços a partir de pesquisadores que estão para além do paradigma positivista, né? E é uma forma de você organizar uma rede de apoio para dialogar, para construir, para se desenvolver, né? E aí esse é um processo que é permutado muito pela identificação. Eu preciso me identificar com o grupo, né? Eu preciso me identificar enquanto positivista, interpretativista ou crítico, mas além de identificar, eu preciso negociar significados. Eu preciso negociar a minha percepção de mundo, os meus objetivos, os meus anseios, porque se eu me identifico, mas eu não consigo me posicionar e negociar significados, a minha participação ela é periférica. É uma participação que não tem uma participação efetiva do indivíduo, né? Ele apenas reproduz e desenvolve aquilo que a comunidade acha que é relevante, mas o indivíduo ele precisa demarcar a sua posição. E aí eu trago um pouco dessa discussão a partir do Wenger. E aí, trazendo reflexões para a comunidade científica da contabilidade, eu acho que a gente pode observar, por exemplo, que, dada a tecnicidade da contabilidade, a dimensão pessoal ela é constantemente questionada, né? O indivíduo ele deixa de ser indivíduo quando ele começa a produzir a sua pesquisa, né? E a gente desconsidera que não existe possibilidade de se associar um do outro. A pesquisa depende do sujeito e o sujeito ele influencia na sua pesquisa. Então a gente precisa olhar para a dimensão individual e passar a escutar melhor o que é que os indivíduos eles querem pesquisar, quais são suas motivações, quais são seus objetivos e como esses anseios podem ajudar a comunidade como um todo, né? E aí a gente precisa pensar também se as próprias comunidades elas estão realmente interessadas em ouvir os novos participantes, né? Se os sujeitos que já estão consolidados dentro dessas comunidades paradigmáticas, eles abraçam os novos participantes, né? E aí abraça para desenvolvê-los dentro da comunidade, porque esses novos sujeitos são o futuro da comunidade paradigmática. E aí eu preciso não apenas influenciar para que esses sujeitos produzam aquilo que eu produzo ou pensem aquilo que eu penso. Eu preciso incentivar para que esses sujeitos oxigenem e desenvolvam a comunidade para que ela continue operando no futuro, né? Será que a comunidade científica da contabilidade como um todo está aberta para essas questões? Eu acho que também opera na contabilidade o processo de normalização e conformidade com as práticas já consolidadas, né? Que é o que o Gendron ele vai falar sobre performatização na academia. A gente produz o que é publicável, a gente publica o que todo mundo publica, a gente publica nos periódicos que todo mundo publica, a gente muda a amostra, muda o lugar lá de aplicação, né? Ou muda o método estatístico, e a gente acha que isso é produção de ciência, né? A gente limita isso à produção de ciência. E a gente e esse é um processo que está muito ligado também ao produtivismo na pós-graduação e no alcance de métricas, né? A gente tem influências e a gente tem operadores da dinâmica científica que exercem pressão para a gente produzir, publicar e publicar e publicar sempre, e aí a gente perde a capacidade de questionar, de propor alternativas, de olhar o mundo de outras formas, né? E aí a gente entra em comportamentos esquizofrênicos e contraditórios, que é o sujeito. Ele tem vontades de pesquisa, ele tem anseios de pesquisa, mas ele precisa publicar, ele precisa cumprir metas, né? Ele precisa cumprir disciplina de artigo, artigo de disciplina, muitas vezes, ele tem 2 meses para fazer isso, e aí ele publica o que é operacionalizável, o que todo mundo publica, quando, na verdade, os esforços podiam estar centrados naquilo que o indivíduo ele realmente quer pesquisar, porque aí a gente tem aspirações, objetivos que estão na subjetividade e que pode ser o diferencial entre aquilo que já é desenvolvido dentro da comunidade, sabe? E aí a gente tem também o problema de ausência de eventos, né, periódicos e discussões envolvendo outras comunidades paradigmáticas para além da positivista. Apesar desse ser um esforço que está em crescimento na nossa comunidade, ainda falta
sabe? Ainda falta a popularização de eventos para outras comunidades epistemológicas, sabe? E aí a gente entra no desafio que é, olha, incorporar diferentes formas de pensar, compreender e analisar a contabilidade é um desafio. E principalmente é um desafio para quem está lá orientando. Porque imagina, você vai ter que adentrar num novo tópico, em compreender uma nova teoria, muitas vezes, adentrar em outros tópicos metodológicos, e isso é um desafio tanto para o ingressante como para quem orienta, sabe? Mas eu visualizo que é um desafio que vale a pena, porque é a partir desse processo que a gente pode mudar a forma como as comunidades elas estão operacionalizando e produzindo ciência. E aí, nas minhas reflexões finais, né, para não estourar o tempo, acho que a gente pode começar isso ampliando discussões ontológicas e epistemológicas, né? Eu acho que essa é a primeira etapa. Mostrar para os indivíduos que existem outras formas de compreender o mundo, de compreender a contabilidade, de produzir ciência, de produzir conhecimento e de compreender e problematizar a contabilidade também, né? E aí a gente precisa adotar outras metodologias para além da quantitativa, né? Acho que essa seria uma etapa muito importante desse processo, porque a partir dessas outras metodologias, a gente proporciona que o sujeito ele passe a conversar dentro de uma linguagem científica, né? Então, se ele tinha uma vontade, um desejo de desenvolver, ele consegue observar num método, numa teoria, a capacidade de compreender esse fenômeno, ele passa a dialogar dentro de uma linguagem científica, né? E fica mais compreensível para quem está avaliando, para quem está, enfim, no processo de avaliação dos programas de pós-graduação de maneira geral. E aí, a abertura dos orientadores a novas perspectivas e visões de mundo, mesmo que isso represente um desafio, é um desafio para quem está entrando, é um desafio para quem está orientando. É difícil mudar a forma como a gente pensa, operacionaliza as coisas, mas a gente precisa começar de alguma forma, e aí a gente precisa construir as comunidades como espaços de liberdade, de pluralidade de pensamento, e a gente precisa respeitar os sujeitos, a subjetividade, a individualidade, esses valores não epistêmicos, as suas trajetórias e também as suas experiências pessoais, né? Esse é um debate que eu construo e que eu tento, que estamos tentando desenvolver a partir da participação nessas disciplinas, tá? Muito obrigado a todos. Alan, muito obrigada. Obrigada pela tua pontualidade, pela tua brilhante apresentação, né? Eu vou tentar ser rápida aqui, que é para todo mundo ter a chance aí de contribuir também, né? Então, assim, eu queria começar dizendo que falar sobre o artigo de vocês em 10 minutos, que é o meu limite máximo, é extremamente complicado, porque é um artigo que a gente poderia sentar e discutir por horas e horas e horas, e a gente ainda ia ter muito assunto para continuar discutindo, né? Então, eu vou tentar, assim, me ater aqui no que mais me chamou a atenção. Então, primeiro, parabenizar essa equipe, né, de autores. O trabalho está muito bem escrito, né? É um ensaio teórico, vocês apresentam ele como um ensaio teórico, muito bem formulado, com as ideias muito bem elencadas, e principalmente vocês falam né, na leitura do trabalho de vocês, né? A gente começa visualizando os paradigmas, né? E aí, quando a gente começa a visualizar os paradigmas, eu acho que já vem o primeiro problema, porque na área da ciência contábil, acredite se quiser, tem muita gente que não sabe o que é paradigma, tem muito doutor aí se formando que não sabe o que é um paradigma, né? Os cursos estão com essa falha, e isso é uma percepção minha, né? Não posso afirmar isso com dados científicos. Que dirá os mestres, né? Então existe já essa falha na área de entender o que é paradigma, né? E aí vocês avançam a discussão de estão aqui os paradigmas, e aí? Quem é você nesse mundo, senhor pesquisador, né? Qual é a sua identidade frente a esse universo de paradigmas, né? E aí, eu acho que trabalhar paradigmas e identidades começa a gerar um problema justamente no sentido de que muita gente não sabe o que é paradigma, como eu vou dizer que é essa minha identidade? Não, eu sou positivista. Na verdade,
talvez seja o único paradigma que eu conheço, né? Eu não posso nem me firmar frente a outros paradigmas, né? E aí, uma fala do seu vídeo, então, até parabéns pelo seu vídeo, muito bem gravado, muito bacana, né? Uma fala que você trouxe no seu vídeo, que você reforçou agora e que isso aparece no seu texto e que me chamou muita atenção, foi a abertura. Você fala que o orientador, até anotei aqui, estar aberto a ouvir o aluno que você vai orientar, né? E eu fico assim chocada com isso, não com a sua fala, mas com essa realidade, né? O orientador deveria apresentar esse mundo ao seu orientando. E o que a gente vê muitas vezes é o inverso acontecendo. O aluno precisa chegar com todo jeito, gostaria de pensar sobre essa ótica, eu tenho visto esse tipo de trabalho, né? E aí o que a gente vê é o orientador, de repente, não sabe nem se é um orientador mais tranquilo, ele fala, tudo bem, não entendo muito disso, mas vai lá pesquisar, vamos ver, né? Se é um orientador com outro perfil, ele já vai falar de jeito nenhum, você não vai pesquisar isso aí não presta, e olha o problema que você gera, não vou nem dizer um problema para a área contábil, mas um problema para o aluno, para esse pesquisador que está se iniciando na carreira, né? Então, vou fazer um paralelo aqui. Eu estudo a área de educação, gosto muito desse processo de ensino e aprendizagem, e eu trabalho muito com a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, né? Gosto muito da vertente que ele tem. E justamente o que ele diz é que a primeira coisa, o mais importante que você tem que saber sobre o seu aluno é o que ele já sabe até o momento que ele chega nas suas mãos, né? Então, é a experiência de vida dele, né? E aí a gente esquece disso, né? Muitas vezes estamos ali como pesquisador ou como professor, eu preciso passar esse conhecimento, eu preciso disso. Se o aluno vai usar isso, de que forma, se ele já sabe disso, se ele não me interessa, o meu papel é esse, né? E aí a gente acaba caindo nesses problemas que tem o curso, principalmente de graduação em ciências contábeis, né? Que o que se ensina não se aplica na prática, né? O aluno não sai preparado, tem toda essa discussão, um curso tecnicista e etc, né? Mas se o professor levasse em consideração essa experiência passada e a vontade do aluno, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser um contador do escritório, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um auditor, eu quero ser um empresário. Se a gente levasse isso em consideração, eu posso explicar o mesmo conteúdo, né? De forma que o aluno entenda na versão de que ele precisa, né? E eu acho que é assim com a pesquisa. E quando a gente traz para o pessoal, para a questão de identidade, para quem é esse ser que está na nossa frente, pesquisador, aluno, ser humano, né? Quem é essa pessoa? As coisas ficam, eu acho que mais bem feitas, ficam mais agradáveis, as coisas fluem melhor, sem a necessidade de rótulos, de obrigações, né? Como você citou o professor Ive, sem eu ter que produzir isso, então eu só vou replicando porque eu sei que a revista aceita, né? E aí acaba uma discussão vazia, uma discussão sem necessidade. Eu lembro que há uns anos atrás, aí, sei lá, 5, 6 anos, num congresso USP, inclusive no presencial, né, a gente estava almoçando e aí surgiu essa discussão, a contabilidade é ciência? E na época, olha a importância, né, da nossa experiência. Na época eu era mestranda, não sabia nem quem eu era na vida, e aí eu jurei de pé junto, eu batia o pé e falava, não é ciência, mas o que eu conhecia de pesquisa em contabilidade? Essa replicação, né? E para mim aquilo era altamente questionável. Eu falo, quem pega um questionário e simplesmente aplica por aplicar numa amostra diferente, não está fazendo ciência, né? E na época eu bati o pé e não é, e foi aquela discussão de horas, né? Hoje em dia, eu tenho vergonha daquela minha discussão, porque hoje em dia eu sei que
o que a contabilidade faz não é só isso, então eu ampliei essa minha visão e hoje eu consigo perceber, claro, por entender desses outros paradigmas e de todo esse universo que existe, eu consigo perceber que é ciência sim, desde que você saiba fazer isso, né? E por favor, eu não estou questionando replicação de questionário, porque isso também é importante, mas eu estou questionando replicar por replicar, porque eu preciso defender uma dissertação, uma tese ou publicar um artigo ou qualquer coisa assim, né? Essa que é a questão. O refletir, o pensamento crítico é muito importante. Então, a discussão que vocês trazem, ela está muito bem fundamentada, né? Vocês aliam essa coisa prática, que é o paradigma, ter que escolher paradigma, com a questão pessoal, e aí vocês entram muito bem com a parte da sociologia, né? Porque também não é só o indivíduo, é o indivíduo no coletivo, né? A gente não pode esquecer isso, porque só fazer a minha vontade também não é suficiente, né? Então, a minha contribuição, eu acredito que o que foi feito aqui está muito bem feito, e eu digo assim, que vocês pensem em agora trazer isso para o campo prático, com entrevistas, né, com entender realmente o cenário na prática, né? E quando eu falo entrevistas, não é para sair entrevistando 20, 30, entrevistas em profundidade, sabe? E um dos meus exemplos era justamente o QRCA, né, Alan, que você colocou. Então, assim, tem a rede que começou lá no primeiro QRCA, e quem são esses autores, né? Escolhe esses autores que estão participando ativamente, tenta entender, acha alguns atores lá dentro que possam servir de pessoas aqui com quem você vai fazer uma análise em profundidade, né? O QRCA, claro, é só um exemplo, né? Existem outros eventos, existem outras vertentes, né? Talvez vocês possam até ter fôlego aí, acho que é um projeto de longo prazo, né? Começa por um paradigma, tenta entender pesquisadores daquele paradigma, depois passa para outro paradigma, porque a gente tem que entender o todo também, né? Não só o paradigma que está mais próximo a nós, né? Mas a gente tem que entender todos os paradigmas. Então, um projeto futuro aí, né? Nesse longo prazo. E aí também você tentar entender a experiência desse pesquisador, por exemplo, hoje eu sou paradigma crítico, né? Eu estou lá no crítico, mas eu já fui positivista. Como eu fiquei sabendo da existência desses paradigmas? Foi num curso, foi num evento, foi pesquisando, né? Eu fiz essa migração de paradigmas. Eu estou em um único paradigma ou eu vou andando conforme a banda toca ali, conforme o orientando chega, conforme o congresso exige, né? Entender em profundidade como funciona essa experiência para esses pesquisadores. Pode ser um pesquisador, isso já, né? Dependendo da pessoa que você pegar, isso aí já dá 2, 3 artigos só com a história de vida de um pesquisador, né? Então, eu acho que essa como uma próxima etapa agora, entender essa área prática, sabe? Eu trouxe, assim, reflexões, né? Joguei coisas, assim, no ar para vocês pensarem, né? Mas eu acho que vocês estão de parabéns pelo que foi feito, mas a gente pode avançar realmente contribuindo com a área, e eu acho que é uma pesquisa reflexiva. Quem vai ler a pesquisa de vocês vai parar e vai falar: quem sou eu nesse mundo da pesquisa, né? O que eu vim fazer aqui? Eu estou no rumo certo, né? Então, isso envolve sentimentos, emoções, mas envolve prática, envolve apoio institucional, né? Nem tudo que eu quero eu posso fazer, né? Coisas nesse sentido. E aí, só uma observação técnica no texto, que na introdução, logo no primeiro parágrafo, né? Por eu conhecer a história dos autores, o nome dos autores, né? Porque conhecer mesmo pessoalmente, só conheço a professora Fernanda, mas eu sei que quem falou o primeiro parágrafo foi o Alan, porque eu sei que nesse contexto o Alan era o aluno da disciplina, né? Mas talvez caberia uma explicação ali, uma introdução, porque como está se usando a primeira pessoa, né?
Então, definir ali exatamente quem está falando, qual é esse contexto, né? Porque a gente está tentando conhecer o pesquisador, então eu quero conhecer vocês enquanto pesquisadores ali também, né? Então, de repente, só situar ali, mas ficou muito bom, tá? Não é uma crítica pelo que foi dito, mas só para realmente direcionar quem está falando, tá? E eu já falei demais, né? Então, quero agradecer a oportunidade, deixar aberto aí para os autores falarem, se tiver alguém nos assistindo também que queira contribuir, fica à vontade, tá? Muito bem, muito obrigado. Obrigado, professora Elizabeth. Inclusive, é uma discussão nossa, desenvolver entrevistas e entender um pouco, a partir de outros atores, como esse processo acontece. É uma vontade que a gente tem, a gente já estamos caminhando nesse sentido, sabe? Esse foi um primeiro projeto, foi o primeiro para pensar, vamos ver como essas relações acontecem, né? Como é que essa identidade ela pode ser construída. E aí, quando a gente faz esse mapeamento, a gente diz, não, a gente precisa trazer agora outras pessoas para construir isso de forma colaborativa até, né? Porque as experiências, elas são diversas e diferentes. E aí a gente abarcar também outras... Muito obrigado, tá? Pelas observações. Aí vocês vejam, de repente, se esse já fica um primeiro artigo e dão uma continuidade nessa trilogia aí, né? Faz uma série de artigos aí, porque tem muito campo, né? Tem que ter fôlego aí, mas eu entendi que é uma paixão do Alan isso, e você está com um suporte muito bom da professora Fernanda, do professor Pierre, então eu acho que vocês vão longe, tá? Então, assim, eu tenho que só agradecer a oportunidade, né? Foi um presente estar aqui nessa sessão como mediadora, né? Foi muito gostoso de ler o trabalho de vocês, muito enriquecedor, e desejar sucesso aí. Quero ver a continuidade dessa série aí de pesquisa sobre essas reflexões tão importantes e necessárias, né? Que tem um impacto, assim, gigante no momento atual da nossa ciência contábil, que eu acho que está em transição, né? Eu percebo que está evoluindo de pouquinho em pouquinho, a gente está numa transição boa, né? Encaro como boa essa transição, tá? Muito obrigada, então. Eu vou passar para o próximo artigo por conta do nosso tempo, mas qualquer coisa a gente volta num outro momento às discussões, tá? Cristina, conseguiu ajeitar o seu som? Será? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Estamos te Que ouvindo. bom. Fique à vontade, tá? Pode começar aí sua apresentação. Ok, eu só vou compartilhar aqui. Aparece para vocês a tela? Sim, né? Sim. Bom dia a todos. Eu sou Cristina. Hoje eu iria apresentar um artigo que ele foi fruto da minha dissertação, juntamente com meu ex-orientador, professor Flaviano Costa, cuja temática é o discurso coletivo dos estudantes de pós-graduação da área de negócios sobre os estímulos interpessoais e intelectuais no processo de ensino-aprendizagem. Então, só contextualizando aqui, é um processo de aprendizagem eficaz, ele envolve toda a sala de aula, envolve toda a gestão de sala de aula. E esse processo acontece quando o ambiente de aprendizado ele tem um clima extremamente positivo, onde o professor ele estimula o aprendizado do aluno e, com isso, a consequência também nos seus resultados. Dessa forma, Luma ele destaca que um ensino excelente, um ensino exemplar, cativa e incentiva a imaginação dos alunos com ideias criativas, nos quais envolve toda essa habilidade de estimular o aluno intelectualmente e também estimular o relacionamento interpessoal dos estudantes. Só um minutinho, gente, que... Então, dessa forma, no ensino universitário, requer realmente que o professor ele tenha toda essa competência dos conteúdos e também competência para se comunicar bem, sempre incentivando a motivação dos alunos. Dessa forma,
A questão de pesquisa que norteia o presente estudo é: qual o discurso coletivo dos estudantes de pós-graduação da área de negócios do sul do país sobre os estímulos interpessoais e intelectuais no processo de ensino-aprendizagem, sobre a lente da teoria das representações sociais e o modelo bidimensional de Luhmann. Com isso, o objetivo geral do estudo foi identificar qual é o conceito coletivo dos estudantes de pós-graduação da área de negócios do sul do país sobre esses estímulos interpessoais e intelectuais no ensino de aprendizagem sobre a lente da teoria das representações sociais e do modelo bidimensional de Luhmann. Assim, a estrutura que compõe o nosso referencial teórico foi teoria das representações sociais, estudos anteriores sobre a teoria das representações sociais, o modelo bidimensional de Luhmann, estímulo intelectual e interpessoal, e os estudos anteriores sobre o ensino efetivo e professores exemplares. Com isso, aqui está a nossa metodologia. A nossa metodologia tem uma caracterização descritiva, foi um estudo qualitativo, a gente fez como procedimento aí um levantamento, survey. A amostra foram de 120 pós-graduandos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, também o doutorado acadêmico, dos programas de pós-graduação, entre os cursos de administração e ciências contábeis das instituições do sul do país. Com relação ao instrumento, a coleta dos dados foi operacionalizada em 2 etapas. Primeiro foi um questionário de evocações de palavras e segundo, a gente também fez entrevistas semi-estruturadas. Para análise de dados, utilizamos aí a estatística descritiva, técnicas de análise de conteúdo e também o discurso do sujeito coletivo. Com relação ainda ao instrumento da pesquisa, como eu falei para vocês, foram utilizados um questionário de evocações de palavras e entrevistas. No primeiro, com relação ao questionário, a gente fez um questionário composto de 2 blocos. O primeiro bloco foram 6 comandos, onde tinha esses comandos sobre as características de professores exemplares e não exemplares, professores com habilidade e sem habilidade de estimular o aluno intelectualmente, e professores com habilidades e sem habilidades de incentivar o relacionamento interpessoal na sala de aula. Depois, a gente fez a caracterização desses participantes, e para cada comando foi solicitado aos respondentes que elencassem de 3 a 5 características que definam um professor exemplar e um professor não exemplar, e de 3 a 5 adjetivos que definam um professor com e sem habilidade de estimular o relacionamento interpessoal, e professores com habilidade e sem habilidade de incentivar os alunos intelectualmente. Já na segunda etapa, que foi as entrevistas semi-estruturadas, a gente teve 10 participantes aí na entrevista, com o objetivo também de triangular os dados, bem como compreender, por meio da representação coletiva, as características de um professor exemplar e não exemplar, e professor com habilidades e sem habilidade de estimular o aluno intelectualmente, assim como professores com e sem habilidade de estimular o relacionamento interpessoal dos alunos. E a escolha dos participantes aconteceu de forma aleatória, objetivando realmente a diversidade que constitui, dos cursos que constitui a pesquisa. Desta forma, a gente optou pelo método de saturação, quando teve um momento que a gente viu que estava já saturado as informações, a gente, que não agregava mais tanto as informações à pesquisa, a gente optou por finalizar. E a pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, também fizemos diversos pré-testes aí com os estudantes de pós-graduação da área de gestão da informação, da área de administração, economia e também contabilidade. Também na época eu participava do LEPEC, do laboratório, onde também foi validado
E esse pré-teste foi realizado também no laboratório, onde a gente contou com os alunos de pós-graduação em contabilidade, assim como os professores, 3 professores da área de contabilidade também, que fazia parte do laboratório. Então, aqui, com isso, vamos para os resultados da pesquisa. A gente teve aqui uma amostra de 120 estudantes, onde, se a gente observar aqui nessa tabela, a maioria dos estudantes foram do sexo feminino, 60% aí, onde a gente teve uma maior representação aí dos alunos de administração, 38,3%. Com relação à instituição, a maioria dos nossos respondentes foram de escolas, de instituições públicas, 80% aí dos nossos respondentes. E com relação ao estado, entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podemos observar que a maior quantidade de respondentes foram Santa Catarina. Com relação à formação de mestrado profissional acadêmico e doutorado acadêmico, a gente pode observar que a maioria dos nossos respondentes também foram de mestrado acadêmico, contemplando aí 53,4%. Então, desta forma, com relação à análise das palavras evocadas, com relação à análise de conteúdo das palavras evocadas, nessa pesquisa foram evocadas 481 palavras pelos estudantes de pós-graduação e, por meio da evocação de palavras, apontaram um consenso aí coletivo no discurso dos selecionados dos programas de pós-graduação. E podemos observar que as palavras mais evocadas nos 3 estados, com relação a professores exemplares, foram conhecedores e didáticos. Eles mencionaram bastante, e só enfatizando aqui que a gente fez essa pesquisa no Google Forms, depois a gente levou para o NVivo, onde foi categorizadas aí todo instrumento de pesquisa, onde a gente fez nuvens de palavras, também fizemos os mapas para poder realmente melhor evidenciar os resultados da pesquisa. Continuando aqui, com relação a professores exemplares, os estudantes, eles evocaram que define professores não exemplares como arrogante e inapto. Já com relação aos professores com habilidades de incentivar o relacionamento interpessoal em sala de aula, eles definem como comunicativo e empático. Ao contrário, professores sem essas habilidades, eles evocaram arrogantes, impacientes e fechados. Foi evocado também com maior frequência os adjetivos como conhecedor, motivador e incentivador, para definir professores com habilidade de incentivar os alunos intelectualmente. Já para professores sem essas habilidades, foram evocados inapto, arrogante e desinteressado. Com relação aqui também ao discurso coletivo dos estudantes, na hora das entrevistas, foram evidenciados que teve uma predominância nos discursos dos estudantes com relação às disciplinas que cursaria com professores exemplares. Eles falaram que, sim, com certeza, eles cursariam essas disciplinas pelo fato de ser muito enriquecedoras e ter professores muito bons. E no momento da entrevista, alguns alunos falaram o seguinte, que às vezes as disciplinas nem eram obrigatórias, mas pelo perfil dos professores considerados exemplares, que eles cursariam sim. As disciplinas ministradas por professores exemplares, eles falaram que só cursaria se realmente fosse obrigatória, porque os professores às vezes têm um ego muito grande e não desenvolve o relacionamento interpessoal, e isso não iria agregar, né, fazendo essas disciplinas. Os estudantes também apontaram que um professor exemplar, ele faz total diferença na sala de aula, total diferença nesse universo acadêmico. Ele cria e estimula intelectualmente os alunos e também o relacionamento interpessoal. E para os professores sem habilidade de incentivar os alunos intelectualmente, as palavras com maiores frequências foram inapto e desinteressados.
E aqui, já para finalizar, a relevância do estudo está em identificar os estímulos intelectuais e as relações interpessoais existentes aí nos programas de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis na região sul do país. Que na região sul do país a gente também verificou que concentra a maior parte dos programas. E acredita-se que, ao descobrir as características de um professor com essas habilidades, é possível realmente melhorar todo o processo de ensino-aprendizagem, aí, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva. Aqui estão nossos contatos. E, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Cristina, muito obrigada pela tua apresentação, parabéns pela apresentação. Vou fazer meus comentários e passar para a plateia, tá? Então, eu queria te dar parabéns pelo vídeo, assistir o vídeo que está lá na plataforma, né? Você estava muito tranquila, está dominando ali a questão de gravação de vídeo, né? Acho que a gente aprendeu um tanto quanto aí nesse último ano a gravar um pouco os vídeos, né? Então, ficou muito bacana, né? Quero te parabenizar também pelo tema escolhido e a forma como vocês trabalharam, né? É muito interessante, vocês estão olhando para o processo de ensino e aprendizagem, né? E aí vocês vão lá e consultam um dos autores, dos atores, que são os estudantes, né? Para eles refletirem sobre o outro ator, que é justamente o professor, né? Então, muito interessante essa visão. A gente consegue fazer ali uma análise, né, de todo esse processo de ensino-aprendizagem aí nessa vertente que vocês escolheram, né? Outra coisa que eu achei muito bacana no trabalho de vocês é a questão do comitê de ética, né? Muitas vezes a gente não tem o tempo hábil, né? Quando a gente fala principalmente de mestrados, disciplinas, coisas assim, a gente não tem o tempo hábil para passar pelo comitê de ética, né? E vocês passaram a pesquisa, né? Então está muito bacana, né? Eu gostei de uma parte que você traz ali na sua introdução, você trouxe uma frase, vou até lê-la aqui, né? Um professor exemplar deve ser capaz de realizar transformações profundas no processo educativo, né? Então, eu achei muito interessante, é uma citação que você traz de 2014, né? É algo para a gente refletir quando a gente começa a ler o seu estudo, né? Então, ficou muito bem posicionado logo na tua introdução essa frase, e ali a gente já tem aquele choque inicial e fala, opa, falar de professor exemplar não é simplesmente falar do professor, é falar do contexto educativo, e aí você já vem com essa frase ali de impacto que é para todo mundo acordar durante a leitura, né, para entender aí os seus dados. Então, parabéns pela sua pesquisa. Vou trazer alguns pontos aqui de reflexão, tá? Para você pensar aí em possíveis melhorias para uma publicação futura depois, né? Então, o seu referencial teórico, ele está muito bem construído. Eu senti falta só de estudos anteriores sobre o seu universo, sobre esse contexto que você está trabalhando, né? Os alunos, ensino da contabilidade, etc., né? Pós-graduação. Eu acho que você tem que trazer essa sessão anterior de estudos anteriores, tá? Eu vou até colocar aqui no chat, deixa eu conseguir, o link que tem de um trabalho que trata um pouco de como... Peraí que eu não estou conseguindo. De como fazer a sessão de estudos anteriores, qual que é o objetivo dela, tá? Como é que você pode trabalhar melhor esse contexto? Acho que vai te dar uma luz nessa sugestão que eu estou te dando, tá? Então, e por que eu senti falta também dessa questão dos estudos anteriores? Não é simplesmente para saber, mas porque nas suas análises você discute muito dos seus dados à luz de estudos anteriores. E esses estudos que você cita nas análises, eles não apareceram nem na introdução, nem no referencial teórico, tá? Mas eles ficaram interessantes na análise. Então, por isso eu acho que vale a pena você resgatá-los de forma formal no seu referencial teórico, tá? Ainda na questão das suas análises, já que eu comecei a falar delas, eu acho que você pode trabalhá-las. Eu vi que você separou muito por estados, né? Então, as palavras mais citadas em Santa Catarina foram essas, no Paraná essas. Eu não entendi o porquê de separar por estados, porque você está falando de pós-graduação da região sul, né? Então, em momento nenhum, você traz no seu objetivo uma comparação por estados. Então, eu acho que, de repente,
as palavras mais citadas por estudantes de mestrado, ou por estudantes de doutorado, ou por homens, ou por mulheres, ou por estudantes de idade X, talvez fosse uma análise que contribui muito mais, porque aí liga um pouco com a discussão que a gente estava tendo, né? Liga com a identidade dessa pessoa. Então, para o grupo X, a percepção ela vai mais nesse caminho. Para um grupo Y, né, determinadas características ali, a percepção, as palavras, o que é um bom e o que é um professor não exemplar, ela segue esse caminho, sabe? Então, eu acho que você vai ter a possibilidade de trazer mais contribuições práticas se você fizer uma análise por perfis e não necessariamente por estados, tá? E se manter por estados, aí teria que ter toda uma explicação do porquê que você está nos estados, né? Ainda nas análises, você traz bastante tabelas, né, com os números. E eu acho que você pode muito bem substituir essas tabelas por nuvens de palavras. Porque a nuvem de palavra, ela já tem essa ideia de quanto maior é a palavra dentro dessa imagem que você está apresentando, é porque ela teve uma frequência maior ali de aparição no seu texto, né? Então, a nuvem de palavras, de certa forma, ela já traz essa tabela. Porque você falar 32 vezes e 30 vezes, a diferença é pouca, né? Então, acho que a nuvem de palavras já dá um impacto visual melhor, assim, para o seu leitor entender o peso que tem aquela palavra naquele contexto, tá? Então, acho que vale a pena você... Diga. Ô, professora, inclusive eu tenho essas nuvens de palavras também. Eu também já tenho análise de acordo com o gênero, por exemplo, como você falou, por curso. E na hora de escrever um artigo, a gente fica, o que é que eu coloco, o que eu não coloco. Mas, enfim, a sua contribuição é extremamente relevante. Eu vou submeter para o periódico e eu vou realmente adotá-las aí, todas as contribuições e recomendações. Isso mesmo. As suas tabelas, eu acho que vale a pena você formatar as que forem ficar, porque elas estão muito espaçadas. Então, a gente sabe que páginas, né? A revista te dá 16 páginas que você tem que se virar nela. Então, a gente vai encurtando, né? Quanto mais puder compactar. Então, isso já te sobra espaço para os textos, para você realmente trazer essas análises, né? E muitas tabelas você pode transformar em texto que te economiza, né? Enfim, acho que é só uma questão de reformular para caber mais contribuições ali, tá? Na metodologia, eu senti falta de visualizar o seu questionário e o roteiro de entrevistas, tá? Eu acho que valeria a pena você colocar um quadro com isso para a gente entender realmente ao que esse participante foi exposto, né? E aí, quando você traz lá, né, que você fez a entrevista para fazer uma triangulação, eu fico meio insegura com relação a isso, né? E, na verdade, o que eu esperaria ver dos seus resultados da entrevista é, por exemplo, se lá no questionário a palavra, não sei, falta de empatia lá, né? Esqueci a palavra que você usou lá. Se lá no questionário apareceu isso como uma das palavras que mais foram citadas, na entrevista eu esperaria ver coisas assim, por exemplo, exemplos de falta de empatia do professor, né? Então, o ego é grande, que tipo de exemplo o aluno dá? Porque, claro, as palavras têm a sua definição por si só na língua portuguesa, mas e na prática, como funciona isso, né? Até porque eu acredito que toda pesquisa ela é um caminho de reflexão. Então, se eu sou professora e eu leio a sua pesquisa, eu quero entender o que é ter um ego, sabe? O que é ter um ego inflado? Eu quero entender isso na prática, porque eu preciso refletir se eu não estou tendo essas atitudes, né? Então, talvez se a sua entrevista, eu não sei se você tem esses dados, né? Se as suas entrevistas, elas trazem esse tipo de riqueza que possa ser colocado em forma de exemplos, né? E aí você completa definitivamente esse ciclo de reflexão e a sua contribuição, né? A pesquisa, a contribuição da sua pesquisa, ela vai assim lá em cima, né? Porque aí o aluno perante uma situação, né?
uma forma do professor lidar, ele já vai ter uma noção do que é, ele já vai saber que tem alunos que já passaram por isso, porque o seu artigo já mostrou o exemplo, né? O professor, a hora que ele lê o seu artigo, ele também vai falar, ixi, acho que em data X eu fiz isso, não vou fazer mais, né? Então, é uma forma da gente realmente refletir sobre a realidade, né? Até porque você coloca que o seu estudo é qualitativo, né? Então, se o seu estudo qualitativo, a gente espera entender muito mais essa experiência, essa coisa mais pessoal, e não necessariamente ficar trabalhando em números, né? Em coisas mais quantitativas, né? Até pode, de repente, você usar algum método misto, alguma coisa assim, né? Mas se você declara, né, que ele é um estudo qualitativo, a gente precisaria desses elementos para realmente defini-los como qualitativo, tá? E aí, só uma última observação mais formal, assim, também textual. No teu resumo, eu acredito que você tem que reformular a parte que você descreve os resultados, para ficar bem claro quais são os principais resultados, né? Deixar isso um pouco mais afunilado, mas o que é importante deixar florescer, e na sequência colocar as principais contribuições do teu trabalho, né? O que tem, deixar isso bem destacado, porque o resumo é o que vende o artigo, né? Então acho que valeria a pena você investir aí, né, nessa alteração, tá? Demais, eu quero te parabenizar, Cristina, parabenizar o Flaviano também pela pesquisa de vocês, desejar sucesso aí na continuidade, né? Vou abrir a palavra, quem quiser falar aí no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade para as contribuições, tá? A gente vai falando e não dá espaço, né? Então, quem quiser fazer alguma contribuição a qualquer um dos dois trabalhos, fiquem à vontade. Ô, Felipe, tá ali. Oi, tudo bem, Felipe? Beth, eu queria parabenizar, eu queria falar até para parabenizar os dois trabalhos. E eu lembrei, acho que o que você falou é bem essencial de Cristina, porque eu imaginei esse trabalho vendo traços, sabe, traços de falas mesmo das pessoas, porque eu me imaginei quanto aluno, o tanto de vivências que eu já tive, até de inacesso, de não me permitir entrar em disciplinas por já ter uma narrativa, uma construção desse professor. E eu, gente, professor exemplar e não exemplar, é uma pesquisa que dá para contribuir demais com todo mundo, eu quanto discente, futuramente quanto docente, ter essa noção. E a de Alan me fez pensar demais dessas questões. Naturalmente, eu gosto mais do paradigma interpretativista, mas eu não sei, eu ainda acho que eu estou numa bolha, que eu acho que tem muita gente interpretativista, mas a realidade não é essa, né, da pesquisa contábil, é mais funcionalista, mas é isso, parabenizar, e me fez pensar bastante por causa disso. E um abraço para você, Beth. Obrigada, Felipe. Outro para você. Obrigada pela tua fala. Tem 2 minutos aí, eu acho que a sala deve cair automático daqui a pouco, mas eu, pelo menos, levo uma manhã de muita reflexão, né? Agradeço demais aí aos autores por essa oportunidade de ler esses artigos, e a gente sai assim com a cabeça fervendo, né? Vamos no sentido de preciso me encaixar melhor, preciso refletir melhor sobre a minha postura, tanto enquanto pesquisadora quanto professora, né? Eu tenho muito dessa autorreflexão, eu acho ela muito necessária, né? De vez em quando a gente precisa dessa terapia interna ali para se entender, né? Senão a gente corre o risco de começar a fazer tudo no automático, né? E aí no automático chega um tempo que você vira realmente uma máquina, porque está automatizado, né? Então precisa refletir, repensar e se estou no caminho certo, continua. Se precisa ajustar alguma coisa, então vamos ajustar, né? E só a reflexão que traz isso, e é uma reflexão individual pensando no coletivo, que foi justamente a proposta do primeiro artigo ali, né? Então, eu agradeço demais essa manhã, que para mim foi muito produtiva, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E eu espero que todos tenham aproveitado do mesmo jeito, ok? Muito obrigado. Ok, professora. Eu que agradeço também suas contribuições, agradeço também o pessoal que escreveu no chat, muito obrigada por tudo, e com certeza essa manhã foi muito produtiva para a gente realmente refletir, repensar, né, sobre os caminhos aí para contribuir realmente com o avanço aí da nossa área, com as pesquisas. Verdade, obrigada.
temos tempinho, já vai fechar, né? Pode falar, professor, se quiser. Não sei se ela caiu automático. Eu adorei o trabalho da Cristina, porque me lembro, quando eu entrei na Faculdade de Economia e Administração da USP, no campo da administração, em março de 73, nós tivemos um professor que chegou e disse, olha, alunos, eu não vou poder dar aula, porque agora eu tenho um cargo no governo de estado, mas o aluno do 4º ano vai me representar. A gente disse, não, professor, a gente respeita o senhor, aquela nossa colega do 4º ano, ela é inteligente, ela é qualificada, mas é o senhor que vai dar aula para nós. Falando, não posso. Eu fui falar com o diretor da faculdade, dizendo, olha, nós estamos reclamando aí há um mês que ele não aparece, etc. Ele levantou o dedo, dizendo aqui quem manda é o professor, e mandou sair da sala. Aí eu vejo, hoje os tempos são outros, nós estamos em 73, em plena ditadura, né? Bom, ditadura e ficção hoje, né? Só naquela época, não é? E aqui estou observando, né? Que os alunos agora estamos num outro mundo. Naquela época era um pedestal, o professor ficava em cima, tinha que levantar. Enquanto não dissesse pode sentar, ninguém dava um pio lá na sala. E aqui eu vejo, né, esse tipo de estudos, no mundo que mudou, né, e ver, por exemplo, né, como se não fosse o bastante a desgraça do Covid, ainda ter um professor, Pierre, né, que foi professor do Alan, que seja, ao mesmo tempo, né, inapto, arrogante, desinteressado, redobrado de antipático. Quer dizer, socorro, só faltava isso, né? Então, no passado, por exemplo, minha especialidade é avaliação em ciência e tecnologia. Por que é só o professor que avalia o aluno? Onde está escrito que o aluno não pode avaliar o professor? Então, quando a gente vê na pirâmide do conhecimento, dado, informação, conhecimento e inteligência, lá no nível em cima de inteligência, a característica é a pessoa. E o projectum, o projeto de tese do aluno, quer dizer, esse lado do pessoal levado ao coletivo, de dar a liberdade, né, à pessoa de se exprimir. Então, não apenas dar as respostas no nível, dar resposta no nível conceitual metodológico, é verdade, professora Elizabeth, no nível prático também. Mas aqui na universidade nós temos esse recuo, porque é preciso refletir para medir e não medir para refletir. Então, eu acho esse tipo de estudos formidáveis, porque o C de ciências, bem pequenininho, microscópico, e o C de contábeis, uma enormidade, nós estamos revirando isso agora. Porque justamente a riqueza vem da diversidade de opiniões, diversidade de formações. Ontem mesmo no QRCA ouvimos uma apresentação maravilhosa sobre diversidade de gênero, não é? Então, esses elementos, que não é só uma questão de números, a questão de contabilidade. Eu sou formado em administração de empresas. Estou num programa de pós-graduação e graduação em contabilidade. Mas essas posturas críticas, agora, podem integrar justamente por essas redes de pesquisadores, inclusive em nível internacional. É isso que estamos fazendo e trazendo esse tipo de contribuições. Mas esse recuo, né, no campo conceitual e metodológico é fundamental. E não apenas nossos alunos trazerem uma resposta para essa ou aquela empresa. Então, vai fazer consultoria, que eles paguem para fazer isso. Nem se dão ao trabalho de bater na nossa porta para dizer, eu dou para vocês 3 bolsas de graduação, 2 bolsas de mestrado, uma doutorado. Isso acontece na Universidade de Harvard. Alan participou, durante os 2 últimos meses, de uma Olimpíada de inovação em nível internacional, organizado em Boston, no estado de Massachusetts, né? Com pessoal das mais importantes universidades do mundo, Harvard, MIT, Babson College, etc. E ele está, inclusive, preparando a prova dele para certificação internacional, que vai acontecer daqui 1 ou 2 semanas a prova. Então, estamos nesse movimento, né, em rede, né, que seja, primeiro, forte, ativa e, sobretudo, né, integrada, solidária. Quero lhe agradecer imensamente, professora Elizabeth, e o trabalho, né, da Cristina, que achei absolutamente formidável.
Exato. Muito obrigada pelas suas palavras, professor Fierro. Foi bastante inspirador. Mais reflexões ainda. Muito obrigada. Foi demais mesmo essa manhã, viu? Agradeço a participação de todos, né? Espero que a gente possa se rever aí em breve nessas discussões aí reflexivas, né? Quero muito encontrá-los em próximos eventos aí, tá? Aproveitem o restante do congresso e muito